Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Química Geral do nosso projeto Estudar Juntos. Eu sou o professor Ronilson Brito, tá? E vou estar trabalhando com vocês na aula de hoje um pouco de cálculo estequiométrico ou cálculo químico. A gente vai falar um pouquinho das bases aí de cálculo estequiométrico, tá? Falar um pouquinho sobre pureza e rendimento. Fica ligado! Ao final dessa aula, você tem que ter condição de pelo menos fazer um cálculo estequiométrico simples, tá bom? Para você que não sabe ainda, não conhece, estequiometria ela é o estudo da quantidade de reagentes e produtos em uma reação química. Portanto, é uma análise quantitativa de um fenômeno químico, tá? Um exemplo bem prático disso é quando a gente vai produzir, por exemplo, um bolo. A gente utiliza lá vários reagentes, como ovos, leite, né, em uma quantidade proporcional. E aí, no resultado, eu vou ter um bolo, né? E isso, gente, é aplicado não só na cozinha, mas na medicina, na fabricação de remédios, né? Nas proporções entre os componentes de um remédio. Nos laboratórios, quando eu vou produzir produtos de limpeza ou produtos químicos em geral, tá? Eu preciso saber as quantidades envolvidas, a gente chama isso aí de receita, né? Tem que ter uma receita, uma quantidade. A gente vai produzir um perfume, por exemplo, você não vai sair misturando aí diferentes componentes em qualquer proporção, tá? Vai existir uma proporção ali que é interessante para determinado material, tá? E quais são os conceitos que vão ser aplicados aí? Massa atômica e massa molecular. Se você não sabe calcular, a gente vai ver aí de forma breve o que é o mol, número de Avogadro, fórmulas químicas, reações químicas e equações químicas, tá bom? Falando um pouquinho aí sobre o mol, a ideia de mol é uma ideia semelhante à dúzia. O mol que é uma unidade química que serve para quantificar a matéria, tá? Então, a dúzia, nós conhecemos, ela corresponde a 12 unidades de alguma coisa, né? Pode ser laranja, pode ser banana, pode ser maçã. Então, uma dúzia significa 12 unidades. Mas para conferir átomos que são muito pequenos, né? São muito pequenos. Eu vou precisar de um número muito maior do que dúzia, né? Até porque um pedaço de qualquer material vai ter milhões de átomos, ou bilhões. Então, daí o conceito de mol, tá? Um mol em unidades, ou seja, semelhante aqui à ideia de dúzia, significa 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, ou átomos, ou elétrons, tá? Eu posso conferir também prótons, por exemplo, certo? Então, em unidades, eu vou utilizar esse número aqui, que é a constante de Avogadro, tá? Em volume, geralmente utilizado para gases, 1 mol corresponde a 22,7 litros, certo? Isso nas condições normais de temperatura e pressão. Alteradas essas condições, esse valor aqui não vai ser essa constante, tá? Em massa vai corresponder à massa molar da minha substância, certo? Então, por exemplo, se eu digo eu tenho 1 mol de água, 1 mol de água tem 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Mas quanto é a massa desses 6,022 vezes 10 a 23 moléculas? Corresponde à massa molar da substância. O hidrogênio tem massa 1, então são 2 vezes 1, mais o oxigênio 16, somando, multiplicando aqui, 2 vezes 1, 2, mais 16, vai dar 18 gramas para cada mol, certo? Então, a massa molar da água significa 18 gramas, tá bom? Em relação ao balanceamento de equações, tem aqui essa lista que você pode dar um pause aí no seu vídeo, tá? E tentar resolver aí pelo método mais fácil, tá? Eu estava resolvendo aqui essa letra A aqui pelo método da tentativa, certo?
Então eu tenho aqui cromo, vai reagir com o oxigênio, que é o O2, produzindo trióxido de cromo, certo? Então reparem que a quantidade de átomos era diferente dos dois lados da equação. Aqui eu tenho um cromo e no produto eu tenho 2. No reagente eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então essas quantidades elas não estão iguais. Para fazer o balanceamento, eu vou colocar um coeficiente na frente da substância, a fim de que se tornem iguais as quantidades, tanto nos reagentes quanto nos produtos, tá? Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho um cromo e aqui eu tenho 2. Então na primeira tentativa eu coloquei 2 cromos aqui e 3 oxigênios aqui. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. Então, eu teria 2 cromos aqui e 6 oxigênios. Mas qual foi o problema aqui na hora de montar? É que aqui eu tenho, se eu colocar 2 aqui, eu teria só 2 cromos. E quando eu pus esse 2 aqui, ó, ele vai multiplicar também esse cromo, vai ficar 4. Então, o coeficiente correto aqui seria 4, tá? Vamos ver aqui mais uma letra aqui, para não ficar... Vocês veriam fazendo, né? Então, eu tenho HCl mais O2, formando água, mais Cl2. Então, perceba que a equação não está balanceada. Ó. Aqui tem um hidrogênio e aqui tem 2. Ó. Esse coeficiente aqui, ó, esse índice, ele é do hidrogênio. Cloro tem 1 e aqui tem 2. Oxigênio, aqui tem 2 e aqui tem 1, certo? Então, vou ajustar a quantidade, ó. Se eu colocar um 2 aqui, ó, eu já ajusto o hidrogênio e já ajusto esse cloro, ó. Mas tem um problema aqui de novo, ó. Aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu só tenho 1. Então, eu teria que colocar um 2 aqui. Então, 2 vezes 2, eu vou passar a ter 4 hidrogênios no produto e 2 oxigênios aqui. Aqui estaria o correto, mas o hidrogênio não. Então, na verdade, esse coeficiente aqui não pode ser 2. Ele tem que ser, ó, 2 vezes 2, 4. Então, põe um 4 aqui. Aí, eu vou ter 4 hidrogênios, 4 vezes 1 cloro, 4 cloros. E aqui eu tenho só 2, então ponho um 2 aqui. E os coeficientes do meu balanceamento é 4. Aqui vai ficar 1, 2 e 2, ok? Então, vejam aí as demais letras e tentem resolver, tá? Um problema muito comum que é recorrente nas provas do Enem são cálculos estequiométricos que envolvem pureza e rendimento. Podem vir os dois ao mesmo tempo. Então é importante que você conheça aí os dois, tá? Bom, o que são problemas de pureza? São problemas que vão levar em consideração um reagente que não é totalmente puro, ou seja, ele tem quantidades de outras substâncias, tá? Daí a palavra pureza, certo? Então aqui nesse problema está dizendo o seguinte, ó, ao reagirmos cloreto de cálcio, CaCl2 com nitrato de prata, AgNO3, obtemos um precipitado branco, cloreto de prata. Precipitado é uma substância insolúvel, tá? Que apareceu a partir de outras substâncias. Sabendo-se que essa reação apresenta um rendimento de 90%, calcule a massa do precipitado formado a partir de 22,2 gramas de cloreto de cálcio, conforme a equação não balanceada, tá? Então, o primeiro passo lá que nós vimos no início da aula foi escrever a equação. Ela já está descrita, tá? O segundo passo é fazer o balanceamento. E eu vou fazer esse balanceamento aí pelo método da tentativa, tá? Então, observando aqui, ó, geralmente eu pego os não metais. Aqui eu tenho 2 cloros e aqui no produto só tenho um átomo de cloro. Então, uma forma de balancear seria colocar um 2 aqui. Eu passaria a ter 2 pratas e aqui eu só tenho uma. Então, se eu pôr um 2 aqui, eu vou ajustar também a prata.
E acredito que já ajustei os outros, tá? Então vamos ver aí. 2 vezes uma prata, 2 pratas. 2 vezes um nitrogênio, 2 nitrogênios. Aqui, ó. 2 vezes o que multiplica o que está de dentro. 2 vezes um nitrogênio, 2 nitrogênios. Então tá igual. Oxigênio. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Cálcio, apenas 1. Cálcio, apenas 1. Então, a minha equação já está balanceada, certo? Escrevendo as relações de mol, então, eu tenho aqui 1 mol para 2 mols. Forma 2 mols de cloreto de prata e 2 mols de nitrato de cálcio, certo? Mas o meu problema, ele não é um problema de mol, ele é um problema de massa, tá? Ele pede aqui, ó, calcule a massa do precipitado formado. Então, eu vou ter que calcular a massa molar das substâncias envolvidas, certo? Quem são as substâncias envolvidas? Basta você ler a pergunta do problema. Sabendo que essa reação apresenta um rendimento de 90%, calcule a massa do precipitado formado. O nosso precipitado é o cloreto de prata, tá aqui, ó, precipitado branco, cloreto de prata, formado a partir de quem? Do cloreto de cálcio. Então, essas são as duas substâncias, tá? Eu não preciso fazer cálculo da massa molar das outras, porque elas não vão estar diretamente envolvidas no problema. Então, abrindo um parêntese aqui, ó, cálculo da massa molar do cloreto de cálcio. Tem um átomo de cálcio. O cálcio, vocês vão olhar na tabela periódica de vocês, ele tem massa 40, tá? Mais 2 átomos de cloro, 2 vezes a massa do cloro é 35,5, ok? E aí eu faço aqui a multiplicação. 35,5 vezes 2 vai dar 71. Somando isso aí, 7, 4, 11, 111 gramas por mol. Isso aí é a massa do cloreto de cálcio, tá? A outra substância é o cloreto de prata. Então, a massa molar do AgCl, que é o cloreto de prata, vai ser a massa da prata, arredondando aí, 108 mais 35,5, ok? Aqui a vírgula, 8, 5, 13, vai 1. Aqui vai ficar um 4, então vai dar 143,5, tá? Em torno desse valor, ok? Então, já fiz o cálculo aí da massa molar das duas substâncias envolvidas. Então, eu vou converter agora de mol para massa, tá? Não é um problema de mol, é um problema de massa, então tá fácil, ó. Cloreto de cálcio é só 1 mol. 1 mol tem quanto? 111 gramas, certo? 2 mols de cloreto de prata. Aqui são 2 mols. 1 mol tem uma massa de 143,5. Então, 2 mols eu vou multiplicar. 2 vezes 143,5. Essa é a parte que eu tenho certeza, tá? E a dúvida? A dúvida vem lá do problema. Calcule a massa do precipitado formada a partir de quem? 22,2 gramas de cloreto de cálcio. Então, o cloreto de cálcio, agora uma nova reação, vai ser 22,2 gramas. Quanto eu vou obter de precipitado? Precipitado é esse aqui, ó. Eu vou obter um valor que eu vou chamar de X, tá? Aí você vai fazer aqui a regra de 3, o cruz credo, tá? Então, vai ficar 111 gramas vezes X é igual, aqui também em gramas, a 22,2 vezes 2 vezes 143,5, tá? X vai ser igual a 22,2 vezes 2 vezes 143,5 sobre 111, tá? E aí você vai resolver essa continha aí, tá bom? Deu um valor aí de aproximadamente de 57,36 gramas, ok? Esse valor aqui é um rendimento teórico, tá? A gente não aplicou o rendimento ainda. Aqui eu tenho um rendimento teórico.
Toda reação, quando eu utilizo os valores de massa, ela é para uma quantidade, para um rendimento de 100%. Mas a nossa reação só tem rendimento de 90%. Então, ao fazer essa reação aqui, a partir dessa quantidade, eu vou produzir um valor de X que não é 100%, é só 90% desse valor. Então, vamos calcular aqui, ó, o rendimento vai ser quanto? Vai ser 57,36 vezes 90 sobre 100. Você vai multiplicar aí por 0,9 e aí você vai obter aí um valor de massa que é de apenas 51,62 gramas do precipitado de Cl, ok? Então o valor correto seria apenas 51,62. Meus queridos, nós temos aqui outro problema aqui de pureza e rendimento, os dois juntos, tá? É uma questão aí do Enem de 2015, diz o seguinte: para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização, que é uma proteção. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir do minério denominado esfarelita, que é o sulfeto de zinco, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de reações químicas, tá? Então, ele me deu a pureza e ele me deu o rendimento, tá? E me deu aqui uma sequência de equações. Sempre que eu tiver uma sequência de equações, eu vou tentar ajustá-las de forma que eu possa cancelar alguma substância que se repete. Então, se você olhar aqui, ó, tá fácil observar que eu tenho óxido de zinco, tanto na primeira equação quanto na segunda. Então, a gente vai montar um sisteminha aí e vai ficar da seguinte forma. Ó. Vou trazer aqui pro ladinho. 2NS mais 3O2, 2NO mais 2SO2. Lembra que eu quero fazer o cancelamento, ó. Então, se aqui tem 2 mols de óxido de zinco, nessa equação também preciso ter 2. Então, eu vou multiplicar toda ela por 2, tá? Todos os coeficientes. Então, aqui é 1, aqui é um coeficiente 1, aqui é 1 e aqui é 1 também. Então, eu vou multiplicar o 2 por todos esses coeficientes. Eu vou dobrar a minha equação. Então, vai ficar 2NO mais 2CO, 2En mais 2CO2, tá? E aí, eu vou poder cortar aqui, ó. 2NO com 2NO. Passa a régua. 2NS 2 mais 2CO, formando 2 dióxido de enxofre mais 2En mais 2CO2, certo? Não posso cancelar CO2 com CO, tá? São diferentes substâncias. Então, meus queridos, já foi feito aqui o nosso primeiro passo, daquelas regras básicas, que é escrever a equação. E ela já está balanceada, tá? Então, já fizemos o primeiro e o segundo passo. Então, 2 zincos, 2 enxofres, 2 vezes 1 aqui, 2 enxofres. Oxigênio, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2, 6 mais 2, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4, 8. 2 carbonos, 2 vezes 1 aqui, 2 carbonos, tá? Fazendo a conferência aí. Então, a nossa equação é essa, tá? As duas substâncias envolvidas no problema, né? Quais são elas? Então, vamos voltar aqui, para não se perder. Considere a conversão do minério em zinco metálico. Como é que é a pergunta, né? Qual o valor mais próximo de massa de zinco metálico? O zinco metálico é o Zn sozinho, tá? Que será produzido a partir de esfarelita. A esfarelita é o sulfeto de zinco, que é esse aqui.
Então, essas são as nossas duas substâncias de interesse. As outras aí eu não vou utilizar, tá? Então, tem 2 mols de esfarelita, vão produzir 2 mols de zinco, ok? Lembrando aí que a pureza é de 75%, certo? Então, já identifiquei as substâncias envolvidas no problema. Veja que ele me deu aqui várias massas, né? Então, o nosso problema é um problema de massa, não é um problema de mol. Então, eu vou converter esse mol para massa. Como é que eu vou fazer isso? Multiplicando pela massa molar. Talvez não vai ser preciso calcular, porque já estão aqui prontas, tá? Então, vai ficar 2 vezes a massa do sulfeto de zinco, tá aqui, ó, 97 gramas por mol, tá? Já vou deixar logo em gramas para ficar simplificado. E aqui eu tenho 2 mols de zinco, 2 vezes a massa do zinco, tá aqui, 65 gramas, ok? Então, como são 2 mols, eu multiplico, e aqui também são 2 mols, eu multiplico, tá? Então, essa aqui é a primeira parte da nossa regra de 3. A segunda parte é o que vai vir do problema. Qual o valor mais próximo de massa de zinco metálico que será produzida a partir de 100 kg de esfarelita? Bom, eu tenho que estar atento nesse problema porque ele tem a questão da pureza e do rendimento. Como eu quero obter zinco a partir de uma amostra que é impura, então eu já sei que desses 100 quilos, apenas 75% é de sulfeto de zinco, os outros 25% são impurezas que estão aí, tá? Então, quando eu for fazer o meu cálculo, eu já posso tirar a pureza. A pureza é de 75%, ou seja, eu tenho apenas 75 quilogramas de ZNS, certo? Então, aqui eu vou colocar 75 quilogramas. E isso vai produzir uma quantidade de zinco que eu vou chamar de X, tá? Lembrando que essa reação só rende 80%. A gente vai aplicar esse rendimento apenas no final, tá? Então, vamos resolver aqui. Cruz, credo. Então, vai ficar 2 vezes 97. Esse grama aqui vai cancelar com esse. Vamos fazer direto. X igual a 75 quilograma, que vai ser a nossa resposta, vezes 2 vezes 65. Você vai fazer o cálculo aí bonitinho, multiplicar, né? 75, tal. Vai dar 4.875. Lembrando que você tem que estar com a matemática em dia, tá? Aqui a gente pode até fazer esse resultado já com a simplificação aqui. Então, vai ficar 97. Meu X vai ser igual a 50,25 quilogramas. Então, meus queridos, esse valor que eu obtive aqui, ó, lembra, nós não aplicamos rendimento. Meu rendimento teórico é de 100%. Então, isso aqui seria se a minha reação rendesse 100%. Mas eu sei que o rendimento é só de 80%. Então, fazendo o cálculozinho aqui do rendimento, vamos ter que 50,25 quilogramas é para um rendimento de 100%, mas o rendimento real é só de 80%. Eu vou chamar aqui de Y, tá? Para não ficar igual. Então, meu Y aí vai ser quem? Vai ser 50,25 vezes... aplicar 80%, gente, é a mesma coisa que multiplicar por 0,8, tá? Na hora que você for resolver aqui, vai dar a mesma coisa. Então, eu vou produzir apenas
40 quilogramas de zinco metálico, tá? Apenas 40 gramas de zinco metálico. Alternativa aí, letra C, tá? Agradeço pela atenção até aí. Se você achou legal essa aula de cálculo estequiométrico, eu posso continuar ela aí na nossa próxima aula, tá? Trazendo mais alguns problemas. Não esquece de colocar aí embaixo aí nos comentários se você gostou, tá? Dá um like, compartilha. Um grande abraço, saudade. Tchau, tchau. Até a próxima.